gente, Copa do Mundo já começou. Amanhã tem estreia do Brasil contra a Sérvia e você já sabe onde vai assistir o jogo? Já vai sair com os amigos ou vai estar trabalhando, assistindo o jogo lá no trabalho? Nós convidamos o Luiz Drouet, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, para saber como os funcionários e as empresas devem se comportar nesse período das festas de fim de ano. Luiz, já vou te lembrando, né? Amanhã já tem jogo do Brasil, viu? Pois é, tô animado para amanhã. Depois dessas duas zebras que a gente teve até agora, né, a gente ficou um pouco mais receoso pro jogo do Brasil. Mas vai dar Brasil. Ah, vai dar Brasil com certeza. Quem sabe a gente não traz o Hexa dessa vez, hein, Luiz? Tomara. Que bacana. Luiz, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa para falar desse assunto, porque assim, muitas empresas e muitos funcionários também têm muita dúvida em relação ao horário do jogo. Como é que funciona? Como vai funcionar a jornada do funcionário? Ele pode usar o banco de horas para poder ser liberado durante os jogos? Com certeza, né? Tirando as empresas que têm uma atividade assim mais essencial, né? Hospitais, sistema de segurança pública e tudo mais, onde obviamente essas atividades têm que continuar funcionando e aí vale a TVzinha ali no canto para não deixar de acompanhar os gols do Brasil. A maior parte das empresas consegue parar suas atividades durante esse período. E aí o recomendado é que o funcionário use o banco de horas, né? Ele vai acumulando essas horas conforme a necessidade da organização e é uma boa oportunidade para ele aproveitar esse período. E se ele não tem banco de horas, poxa, conversa com o chefe, negocia, né? Para sair durante o horário e depois compensar isso ao longo dos próximos dias. O chefe também vai gostar de assistir o jogo. Exato. E Luiz, brincadeiras à parte, né? Hoje as empresas, elas estão mais flexíveis assim em relação aos horários, a esse banco de horas? Não, com certeza. De novo, tem atividades, empresas que têm um regime mais rígido por necessidade, mas tirando esses casos onde isso não é possível, na maior parte das organizações, a gente vê esse caminho pela flexibilidade, né? Afinal, o funcionário que venha ser obrigado a trabalhar durante o horário do jogo, obviamente ele não vai ser produtivo, né? Então a empresa tem que sempre encontrar a melhor solução para que o colaborador esteja feliz, porque assim ele vai produzir mais também. E vale também, Luiz, o bom senso nessa questão também, não é? Com certeza. É mais um caso onde o diálogo é fundamental, né? E onde a empresa, dentro daquela realidade dela, né, da realidade daquela área, daquele departamento, vai encontrar a melhor solução. Exato. E Luiz, tem uma dica aí para quando a gente fala de funcionários, né, para negociar aí uma folga na Copa, por exemplo, aquele day off, tem uma dica assim? Olha, eu acho que, de novo, o diálogo é importante e é muito também fundamental você considerar a realidade da empresa naquele momento, das atividades que você está fazendo. Então, se você sente que você já entregou bastante, que você tem essa oportunidade, por que não negociar o dia inteiro, né? Quem sabe você consegue essa liberação. A jornada de trabalho do dia. E aí, ao invés de você sair só um pouquinho antes, você consegue até preparar o churrasco para poder assistir o jogo com os amigos. Aquele day off que a gente gosta, né, Luiz? Esse daí tá na moda. E Luiz, como é que fica o expediente das empresas durante os jogos? Tem assim, pode ter aquela rotatividade entre os funcionários? Essas empresas que têm esse desafio que eu comentei, elas precisam estar operando durante os jogos. O ideal é que, até pelo volume menor de atividade, você faça um revezamento. Então aí o funcionário às vezes vai ter que trabalhar durante o primeiro jogo, mas aí ele vai folgar no segundo e vai poder assistir o terceiro e assim por diante, né? Então esse é um modelo para aquelas empresas que não conseguem parar suas atividades durante os jogos, para elas conseguirem dar oportunidade para pelo menos a maior parte dos funcionários poderem assistir a seleção. Já fica aí a grande final do Brasil, né? Já quem sabe? Pois é, quem sabe, essa expectativa. Eu tô com uma expectativa demais. O desafio desse ano é que, diferentemente das outras Copas, né, onde o evento acontecia no meio do ano, ela acabou ocorrendo, né, no final do ano, né? E aí muito próximo do final das festas de final de ano, da confraternização. Então eu vou te dizer que também tem muito líder e gestor torcendo contra o Brasil para o pessoal poder voltar a trabalhar. Antes do ano acabar, não é? Pois é. E você mencionou aí sobre essa época do final do ano. A gente passou, Luiz, por aquele momento pandêmico, digamos assim. A gente ficou 2 anos com a pandemia e as festas presenciais, elas estão retomando agora, né, a todo vapor. Você tem uma dica importante para quem ficou muito tempo afastado, fazendo home office, e agora? Voltou.
É uma grande oportunidade para poder encontrar colegas que às vezes a pessoa nem conheceu pessoalmente, né? Mas é importante alguns cuidados, né? Porque o número de casos também com essas novas cepas, o número de casos vem aumentando. Então, certamente as organizações vão fazer esses eventos, mas com todos os cuidados. Então, se você teve contato com alguém que testou positivo, obviamente não deve participar. Deve também, se possível, fazer o próprio teste para poder ter essa tranquilidade. E respeitar o isolamento, o uso da máscara, o álcool gel, que são coisas que a gente aprendeu. Está todo mundo, de alguma forma, já cansado um pouquinho de tudo isso. Mas ainda é importante até para a gente poder evitar com que essa curva de crescimento de casos continue crescendo. E são responsabilidades, Luiz, que não somente os funcionários, mas as empresas também têm que ter em mãos. Exato. Então, naturalmente, as organizações hoje estão muito preparadas, diferente do começo da pandemia, onde estava todo mundo aprendendo a lidar com isso. Mas a colaboração dos funcionários também é fundamental, né? Todo mundo tomando cuidado, mesmo independente das festas, né? Agora o transporte público, toda a situação onde você tem um encontro com um número maior de pessoas, aquelas precauções que a gente tomou durante esse período, elas devem voltar até a gente passar a ter um número menor de casos. Exato. E mesmo com essa flexibilização dos horários, a gente precisa, né? Continuar com essas medidas sanitárias, Luiz, que é muito importante. Ou seja, quem vai se encontrar agora não pode deixar de usar a máscara. Aqui, por exemplo, aqui na nossa redação, a gente tem que usar a máscara agora novamente para se prevenir, porque teve esse surto aí. Perfeito. Eu, por exemplo, quando entrei no prédio, coloquei a máscara, só tiramos aqui para poder fazer o nosso bate-papo. Mas esse é o caminho até para a gente poder ter tranquilidade, né? E com que essa curva diminua rapidamente. Né? Vai diminuir, sim. Luiz, dica para os torcedores. Amanhã. Olha, eu acho que vai dar Brasil, né? Vai dar Brasil! Você já tem seu palpite, Luiz? Eu tô apostando no 3-0. 3-0? Eu acho que a gente vai começar com o pé direito. É mesmo? Eu não sei não, viu? Eu acho que vai dar mais um 5-1, mais ou menos. A gente vai ver amanhã. Tá bom, que bom. Luiz, que bacana. Obrigada por trazer todas essas informações importantes aqui pra gente, que a gente, mesmo empresas e funcionários, a gente precisa estar bem ciente aí em relação a todas essas informações. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, sempre um prazer. Obrigada. Bom jogo pra você, com a família. Pra gente. Até mais.